Bom, meus amigos, boa noite. Essa é a última live do ano. E é uma live curiosa. É uma live muito curiosa porque a doutora Fê, boa noite. Olha, essa é uma live curiosa, Nenê, porque a doutora Cristina, Helena, minhas amigas, Fê. É uma live muito curiosa porque a doutora Cristina acha que alguém quer me ouvir. Professor Irismar, o senhor está no lugar errado. Bom, ela me perguntou que música eu gostaria. E podia ser o hino dos Santos, podia ser internacional, podia ser intermédios da cavalaria rusticana, mas eu vou puxar a brasa para os gregos e vou tocar para vocês um rebético. Esse rebético chama Sagapó. Eu te amo. Eu te amo porque você é linda. Eu te amo porque você é linda. Eu te amo porque é você. Esse ritmo é um ritmo grego chamado do rebético. Eu te amo por todo mundo. Por todo mundo. Bom, esse é um rebético grego. Acho que a doutora Cristina não chegou ainda. Doutora Cris, a senhora já chegou? Ô Ciance, meu amigo, colega velho de turma. Ah, é? Cristina entrou? Ah, Cris. Lembra assim, esses ritmos. Oi, Cris. Boa noite. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Sim, perfeitamente. Alex Frutuoso, eu preciso botar o hino dos Santos para você, Alex. Queridíssimo jornalista Alex Frutuoso. Ô, Cris, eu ia dizer que os franceses, quando tem um crime, eles falam assim, cherchez la femme. Procure a mulher, porque tem sempre uma mulher atrás do crime. Dessa vez não precisa procurar muito, não. Você é a femme por trás desse crime que você está querendo perpetrar aqui. De qualquer forma, hoje nós estamos invertendo, você vai me fazer perguntas e isso tem me deixado muito nervoso. Mas a palavra é sua. Tá certo. Bom, eu gostaria de inicialmente cumprimentar meus alunos, os amigos, todos que estão nos prestigiando nessa noite. Essa é uma live, como o próprio nome diz, invertida. Eu vou entrevistar o Dr. Tag Cordaz e vamos falar sobre variados assuntos essa noite. Bom, mas eu vou tentar realmente, né, seguir uma certa formalidade, embora dispense apresentações. Eu vou ler um pequeno excerto do currículo do Dr. Tag, que obviamente é um quilométrico, mas Dr. Tag Cordaz é coordenador da assistência clínica do Instituto de Psiquiatria do HC FEMUSP, coordenador do programa de transtornos alimentares, o famosíssimo Ambulim, do IPQ do HC FEMUSP, professor dos programas de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da USP, do Programa de Neurociências do Comportamento do Instituto de Psicologia da USP
e do Programa de Fisiopatologia Experimental da FEMUSP. Bom, em alusão a uma das mais inspiradoras edições da revista Cult, a de dezembro de 2021, que foi dedicada ao Dr. Taco Cordaz, parafraseando e adequando a descrição do mesmo, hoje nós vamos conversar não apenas com um psiquiatra, mas com um ser humano que enxerga a alma. Com certeza, não é necessário dizer que Dr. Taco Cordaz é o feliz proprietário de uma das mentes mais prodigiosas da modernidade, estando envolvido em cerca de 650 obras científicas e literárias. Por favor, me corrija se eu estiver errada. Isso inclui livros, capítulos de livros, artigos científicos e palestras. No que diz respeito a livro, são impressionantes 40 obras que são capazes de agradar um eclético público, desde especialistas em transtornos alimentares no Congresso Internacional de Psiquiatria até uma reunião de sommeliers em petit comité no famoso Le Procop de Paris. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder inverter os papéis hoje. Eu tenho uma vaga ideia da dimensão da minha responsabilidade, fazendo uma metáfora. Quando eu recebi a confirmação da live, imediatamente me veio à mente a figura do deus grego Atlas, detentor da responsabilidade de carregar o universo nas costas e hoje de entrevistá-lo. Mas sem mais delongas, em relação à live propriamente dita, perguntar para quê? O fato é que a pane universal e a quarentena, que não é mais quarentena faz muito tempo, trazidas à tona pela pandemia do novo coronavírus, trouxe à baila o lado bom do lado ruim. E desde o início das medidas de restrição e distanciamento social, o Dr. Taco tem nos agraciado com uma primorosa sequência de lives, a famosa série Reflexões Psiquiátricas, na qual vem consolidando uma auspiciosa carreira de entrevistador. E Dr. Taco já teve sua telinha, a telinha do celular mesmo, importantes nomes da literatura, do cinema, do teatro, medicina, magistrados, políticos, esportistas e tantos outros que eu seria incapaz de enumerar nesse momento. E certamente essa live de hoje será uma infusão em bolos de razão e muita emoção. Bom, Dr. Taco, então vamos começar com o que todos querem saber, né? Bom, Dr. Taco, o senhor saberia dizer para nós aproximadamente quantas lives já realizou até hoje? Antes de mais nada, Cris, você é muito exagerada. Eu me sinto até constrangido porque uma das minhas características é eu não gosto de falar das minhas coisas em público. Eu sou muito reservado e você já me surpreendeu com esse tipo de coisa. Eu já fiquei assim um pouco vermelho aqui, né? Mas é um exagero seu. Olha, Cris, eu não fiz o cálculo direito, mas aproximadamente 150 lives, né? A primeira foi com o amigo Mário Mello, para falar do poder do voto. Eu posso te dizer que essas lives foram das experiências de vida mais prazerosas que eu já tive. Um prazer quase orgástico, se a distinta dama me permite, né? Você sabe que eu gosto muito de literatura. Literatura nos leva a outros mundos, literatura nos leva a desenvolver empatia, a outras vidas. Quer dizer, eu acho literatura fundamental para qualquer ser humano. Capacidade de pôr-se no lugar do outro é fundamental e quem não lê não tem isso, né? Dessa vez, o Reflexões Psiquiátricas me permitiu, além da literatura, visitar outros conhecimentos que não são inacessíveis, né? São inacessíveis à minha prática médica diária. E olha, eu fui um aluno humilde e dedicado, porque eu anotei cada uma das lives, eu aprendi muito, né? E muitas das lives, eu vou dizer para você, eu gosto de ler de tudo. Eu sou o homem dos 7 instrumentos. Medicina não, em medicina eu toco o meu instrumento bem. Mas eu sou o homem dos 7 instrumentos e eu leio muita coisa. Todos os instrumentos mal tocados, mas eu leio de tudo. Então, muitas das lives eu tinha muito prazer porque já tinha lido, já conhecia o assunto.
claro, não com a profundidade do convidado. Mas outros eram absolutamente, eu não vou dizer grego, porque grego eu entendo, eram aramaico, né? Por exemplo, a professora Lúcia Santella eu entrevistei falando de semiótica. E eu tive que estudar uma semana inteira de semiótica e foi terrível. O resultado final acho que foi bom. E depois a professora Lúcia me convidou e a outros amigos para jantar em casa dela, que foi uma grande honra, porque eu comecei a fazer amigos fora da área médica, né? Eu conheci gente que só conhecia através de livros, ou conhecia o avô, o pai. Quer dizer, eu sempre fui um fã de Luiz Carlos Prestes, conheci Ana Prestes aqui, conheci a Tarsilinha, sobrinha da Tarsila do Amaral, a Rosa Freire de Aguiar, que é La Grande Dame, né, viúva, né, do Celso Furtado, uma grande intelectual, Silvio Nunes, Flávio Dino. E, conheci essa doçura, esse brilhante homem que é o ministro Roberto Barroso aqui, né? Hoje de manhã, quando eu repostei a nossa entrevista, a primeira pessoa que deu positivo ali, né, foi o Jorge Tacla, que é um dos maiores nomes do teatro e do espetáculo brasileiro. Quem sou eu na fila do pão para o Jorge Tacla fazer isso, né? Vou te dizer, eu estou me estendendo um pouco, mas eu vou te dizer o seguinte, que eu não ganhei dinheiro nenhum com essa história, né? Mas eu ganhei muito mais do que dinheiro, né? Eu ganhei o que o Baruch Spinoza chamava de um afeto alegre. Num momento tão horrível do Brasil, eu ganhei o conatus, o agir, a potência de um afeto alegre. A cada Marcelo Quiroga que eu tinha o desprazer de ver no vídeo, eu tinha o Gonzalo Vecina, Fassolas, você, Galute, Jair Soares, Adriana Vilarinho, Lúcio Ebra, o Fernando Baluf, meu amigo aqui. Cada vez que aquele nefasto capitão, que não sabe 500 palavras da língua pátria, aparecia, tinha a Marcela de Paula, o Pedro Criado, o Irineu Franco Perpétuo, o Alfábile, tinha um monte de gente legal que me segurava a onda, que me segurava o mal-estar. E fiquei muito feliz porque as pessoas entenderam. E eu recebi um monte de gente, eu não estou sendo cabutino, que me dizia o seguinte: olha, esse programa me ajudou num momento de muita tristeza, de muita solidão. Acho que muita gente, consegui fazer bem para muita gente. Nós começamos com 300 pessoas, nós estamos com quase 23 mil. Quem fez bem não fui eu. Se eu tenho algum mérito é que eu sei, eu conheço gente que tem valor. Eu sou amigo de um monte de gente conversando com a gente. Eu não sei se você paralisou aí. Você está aí? Aham. Tá aí? Tá ok. Sim. Eu acho, eu conheci um monte de gente, Valdomiro de Deus, a Bia Pompeu, Sérgio. Olha, gente que serão meus amigos pela vida toda, que tem muitos aqui e que eu não conheço pessoalmente. Valdomiro de Deus, Sérgio Freud, Simone Coelho, Igor Beleza, Paraskevi Karaburniotis, nada mais grego do que isso, a Helena que está aí, né? E eu só tenho uma tristeza, mas eu ainda não metabolizei, eu preciso levar isso para análise, né? Eu só lamento que se eu tivesse seios maravilhosos feitos pelo melhor cirurgião plástico do Brasil, se eu tivesse uma derrière maravilhosa, se eu ficasse dançando tchan, eu teria 300 mil seguidores. Isso não é importante, 300 mil seguidores. Mas me dói a Mary Del Priore ser vista por 2 mil pessoas. Me dói a Larissa Bombarda ser vista por 1.000 pessoas. Quer dizer, mas esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil de hoje. E se você me permite, eu queria agradecer algumas pessoas.
minha filha, que começou me ajudando nas artes, a Caterina, depois a Carla, a Adriana, a Priscila, que fazem as artes, e a Lelê Veloso. A Lelê Veloso é uma mulher maravilhosa, um beijão para o Perney, para o Tiãozinho, filho dela, que no começo falou assim, cara, você tem que falar, você tem conteúdo para falar. Eu era avesso às redes sociais. Ela falou, não, você tem que falar, você tem conteúdo para falar. E acho que a Lelê me convenceu, o meu amigo Mário Sérgio Cortella várias vezes tinha falado isso. Então, eu acho que fez bem para os outros, fez bem para mim até agora. Perfeito. Bom, acho que a segunda pergunta, o senhor basicamente respondeu o que o levou... Né? Você, né? Tá certo. Bom, vamos deixar a formalidade um pouco de lado. O que o levou a iniciar a brilhante atuação como entrevistador? Eu acho que você acabou explicando, mas gostaria de complementar. Eu jurei de pé junto para alguém que está me vendo agora que eu ia me comportar, né? Antes que os bolsomínios derrubassem a live. Eu jurei que eu iria me comportar, né? Mas por que eu comecei a fazer o Reflexões Psiquiátricas? Porque em outubro de 2018, o Brasil elegeu um capitão nefasto, admirador da tortura, homofóbico, semi-analfabeto, um mussolinete dos trópicos, né? Que se veste mal e que ouve péssima música. Aliás, a crise também é estética no Brasil hoje, né? E que tem um projeto de poder junto com algumas, eu não estou falando todas, mas algumas igrejas neopentecostais, né? Que tem um projeto de poder. Acabamos de levar para o Supremo Tribunal Federal um ministro profundamente evangélico, do nosso amigo aí. E eu vou lembrar para vocês, o que me chocou no início foi o lema: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Se vocês não sabem, Brasil acima de tudo é um dito tirado do hino alemão, Deutschland, Deutschland über alles. Alemanha, Alemanha acima de todos. Esse verso, Deutschland, Deutschland über alles, não é mais cantado no hino alemão, porque ele representava o nazismo. Isso foi retirado do hino alemão, não? E Deus acima de tudo é algo que me amedronta, sabe? Porque algumas pessoas se sentem melhores que outras. Algumas pessoas, verdadeiros torquemadas modernos, se sentem no direito de apontar o dedo para você e dizer que você vive em pecado, que o homossexualismo é pecado. E veja, cada um se diverte com o orifício que quiser, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Eu comecei a querer fazer isso porque eu percebi que o projeto cada vez maior era do American Way of Life. O projeto iria distanciar cada vez mais a possibilidade de vida do rico e do pobre. A ascensão da xenofobia, do racismo, da homofobia, né? Parece que, de repente, o Hamelin começou a tocar suas flautas e todos os ratos saíram das suas tocas, e nós temos aí uma chusma, que quem não sabe é coletivo de vadios, né, ocupando cargos públicos. Em março de 2020 começou a pandemia. Eu fazia vida acadêmica, hoje tenho 42 livros publicados, e aí eu achei que ser MD, PhD, CEO, CFO, sei lá o que, já não me satisfazia mais. Não é o que o país precisava. Nós estamos vivendo uma verdadeira falência cognitiva, uma verdadeira falência de caráter. Há um empobrecimento cultural
como nunca se viu no mundo e no Brasil. Veja que o grande intelectual desse momento é um ex-astrólogo. Eu não vou dizer o nome porque quem fala o nome invoca, né? Mas todos vocês sabem. Vocês viram que a morte de Nelson Freire, Aldir Blanc, Monarco, Alfredo Bozzi, Ismael Ivo, ninguém falou nada. Não houve nenhuma manifestação oficial. O mundo comemorou o centenário de Paulo Freire. Nós esquecemos, nós não, mas o movimento oficial esqueceu Paulo Freire. Fez questão de esquecer. Então nós estamos enfrentando um embrutecimento, né? E esse embrutecimento, a gente notou rapidamente que busca ceifar o quê? Busca ceifar os intelectuais, os escritores, a ciência, as universidades. Por quê? Porque a universidade, os intelectuais, os escritores, os médicos, né, trazem a dúvida, né? Desprezam a certeza absoluta. Quem tem certeza absoluta é o fascistoide, né? Nós temos dúvidas o tempo todo, né? Então, há a necessidade de ceifar o intelectual. Nós tivemos no Ministério das Relações Exteriores Guimarães Rosa. Nós ficamos aí com Ernesto Araújo durante um tempo, que dizia que o nazismo é um regime de esquerda. Então eu disse assim, peraí, pessoal, eu quero falar de cultura, arte, literatura, música, ciência, medicina, que são formas de resistência. A cultura, a medicina, o saber, são formas de resistência. E eu acho que eu me senti quase chamado a fazer isso. E se você tiver uma referência histórica, você vai ver que em todas as ditaduras, todos os intelectuais se colocaram ao lado da liberdade, a não ser na Espanha, eu estou lembrando agora, o Camilo José Cela, que é um grande escritor espanhol, que ficou ao lado do franquismo. Mas nesse momento, é momento da gente dizer para as pessoas, vamos valorizar a cultura, vamos valorizar a arte, vamos valorizar a ciência. Né? E aí eu, sem prejuízo da minha vida profissional, resolvi que eu ia embarcar nessa história. Acho que está dando certo. Totalmente certo. E nós agradecemos. Bom, a sua incrível habilidade e astúcia como entrevistador tem alguma relação com o fato de ser psiquiatra? Olha, a incrível habilidade e astúcia fica por sua conta e risco, né? Tenho certeza que não. Ser psiquiatra, ser profissional de saúde mental, acho que não explica isso. Não é condição necessária nem condição suficiente. Existem entrevistadores brilhantes, eu vou lembrar do querido Jô Soares, do Juca Kifuri, que esteve aqui, do Bial. Nós, psiquiatras, nós, profissionais de saúde mental, desenvolvemos técnicas de entrevista. Você sabe, você é uma brilhante profissional. A gente aprende técnicas de anamnese. Eu, durante muitos anos, dei aula para os residentes sobre técnicas de entrevista. E eu dizia o seguinte, se você tiver que entrevistar o Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, descalce o sapato, dobre a calça, bota o pé para fora, começa a mascar fumo de corda e fale a língua dele. Seja empático, né? A empatia com o seu paciente fará com que ele tenha uma empatia por você e aí a gente consegue conversar. Eu, talvez por ser psiquiatra, aí sim, resolvi ousar um pouco. Eu vou lembrar que numa das primeiras lives que eu chamei a Monja Cohen, e olha, eu estudo muito os meus entrevistados. Eu vi a Monja Cohen dar 300 entrevistas falando do mundo da paz, da meditação, etc. Eu falei, não, peraí. Eu sou psiquiatra. Eu não quero falar disso.
Aí eu resolvi fazer o seguinte: ô Monjacon, vamos falar do tempo que você usava droga? Vamos falar do seu tempo de mutante? Vamos falar do caminho que você foi, acho que presa na Alemanha ou na Escandinávia? Até. Vamos falar do que te trouxe até aqui, das vivências que te trouxeram até aqui. E a Monjacon, com a doçura de sempre, foi maravilhosa. Quando eu entrevistei o Cristóvão Tesa e os maiores escritores brasileiros, eu li alguns livros dele e eu percebi que a figura paterna não aparecia nos livros dele. E quando ele contou um pouco a história da família, eu falei assim: escuta, você não bota pai nos seus livros porque tem alguma coisa de pai aí na sua vida? Eu fui muito ousado de perguntar e ele falou a respeito disso. Com o ministro Barroso, eu perguntei para ele: como é que o senhor toca violão? O senhor canta? Como é que é? Então, eu fui a coisas que, em geral, as pessoas não perguntam. Luiz Horta, que é meu doce amigo, enófilo, enólogo, ele, em vez de falar de vinho, ele é um homem que é um homem profundamente religioso. Então, a gente começou a falar de catolicismo, né? Da experiência religiosa dele. E eu acho que nós psiquiatras, nós profissionais de saúde mental, somos treinados a isso. A gente é treinado para saber o seguinte: se você faz perguntas, você só recebe respostas. Se você faz perguntas óbvias, você recebe respostas óbvias. Então, eu acho que eu me dei essa liberdade. Eu sou ateu e eu prefiro não entrar muito em questões metafísicas, mas eu sou um ateu supersticioso, né? E de vez em quando eu sinto algumas coisas acontecendo. Eu sinto alguma coisa. Eu senti quando minha mãe morreu, no exato momento que minha mãe morreu. Sinto, às vezes, alguma coisa que o paciente não está me dizendo, eu pergunto. E, às vezes, nas pessoas que eu amo, tem alguma coisa que me incomoda e eu percebo alguma coisa. Acho que isso, não vou dar o nome disso, né? Mas não é ateu, eu sou ateu, sim. A mãe das minhas filhas tá aqui, veio aqui me ofender. Então, eu acho que é isso, tá? Nada de astúcia, etc. É treino. Certo. Maravilhosa sua fala. Impressionante como sempre. Bom, por falar em psiquiatria, quando e como decidiu seguir a carreira de psiquiatra? Bom, primeiro, como eu fui seguir a carreira de médico. Os meus pais lutavam com enormes dificuldades. Eu era um menino gordinho, baixinho, asmático, com enormes dificuldades de receber assistência médica. Encontrei grandes médicos que me atenderam de maneira muito humanista. E eu faço isso até hoje no meu consultório, aprendi a poder oferecer um dia a cada 15 dias, um dia a cada 10 dias, pro bono para gente que não pode pagar. Aí eu resolvi fazer medicina. E eu entrei na medicina querendo fazer psiquiatria. Porque você sabe, quem trabalha com saúde mental, sabe que um ortopedista, olha, peraí, pode ter desenvolvido uma parapsicologia. Pelo amor de Deus, Eneida, eu não, hein? Começa a mexer objeto aqui na mesa, eu saio correndo. Eu já tinha fumaças de escrever poesia, de ler, de ouvir ópera, eu tinha uma questão cultural muito acentuada. E eu queria ser médico. Eu queria manter a minha formação médica. Então, a especialidade que me dizia: você consegue ser médico mantendo um mundo biológico muito grande e, ao mesmo tempo,
se dedicar ao que você gosta, a cultura, o humanismo, é a psiquiatria. Eu digo que você pode ser um brilhante ortopedista sem ler Marcel Proust. Mas se você for um profissional de saúde mental e não lê Em Busca do Tempo Perdido, você é um profissional de saúde mental pela metade. Você não lembra das grandes cenas das Madeleines, onde tem a memória olfativa, a memória gustativa. Então, eu acho que para ser psiquiatra, além de ter uma questão biológica importante, você precisa ter questões. Deixa eu pegar aqui uma coisa que eu queria lembrar, mas nessa hora a gente não lembra de nada. Bom, é isso. Quer dizer, eu fui para a psiquiatria, mesmo com meu pai, as pessoas na época, você é muito jovenzinha, né? Eu estou fazendo 40 anos de formado. Na minha época, os caras diziam que o clínico é o cara que sabe tudo e não faz nada, o cirurgião é o cara que não faz nada, não sabe nada e faz tudo, e o psiquiatra é o cara que não sabe nada e não faz nada. Né? Perguntar por que você vai fazer psiquiatria? E foi bom, foi muito bom. Excelente. E a sociedade agradece a sua escolha, não tenho dúvida disso. Bom, seguindo, né, o link de psiquiatria, você poderia nos contar um pouco a respeito do seu curso sobre suicídio na pós-graduação da PUC Paraná? Posso, é um curso que... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Ups. Suicídio é um assunto que sempre me fascinou e às vezes me atraiu. Né? Escrevemos recentemente esse livro, Como Lidar com o Risco de Suicídio. Suicídio é um tema dos mais extensos na psiquiatria, porque o suicídio envolve questões biológicas, sociais, culturais. O suicídio envolve questões psicológicas. É um tema perigosamente fascinante. E tem um livro que eu gosto muito, que eu acabei de pegar, do Albert Camus. Albert Camus, no mito de Sísifo. Todos vocês sabem, Sísifo foi aquele personagem trágico da mitologia grega que, por ofender os deuses, ele era obrigado a subir com uma pedra no topo do monte, e quando chegava lá, a pedra caía. E aí ele tinha que descer o monte e subir de novo, e a pedra caía. E no mito de Sísifo, o Albert Camus começa dizendo o seguinte: só há um problema filosófico verdadeiramente sério, é o suicídio. Julgar se a vida merece ou não ser vivida é responder uma questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9, 12 categorias, vem depois. Se a vida vale a pena, é necessário responder: se a vida vale a pena. Todo o resto, então, a existência, a transcendência, tudo é supérfluo. O que precisa ser respondido é se a vida vale a pena e se o suicídio não é uma saída. Eu estudo muito isso há muitos anos. Comecei um grupo no HC que estudava suicídio, o grupo Suicidou-se. Aliás, suicidou-se é errado, né? Porque suicídio é a si próprio. Né? Depois comecei a estudar sozinho. E no início desse ano eu recebi um honroso convite. Eu já tinha feito 2 palestras online, né? Na PUC do Paraná sobre suicídio, e recebi um convite para fazer um curso de 8 horas, uma pós-graduação lato sensu. E foi muito bom. Foi muito bom. Veja, eu me permito responder isso. Veja, suicídio nunca tem que ser entendido como causa única. Tá? Não existe uma tendência, não existe uma causa, né? Não existe uma situação pessoal. Suicídio tem um conglomerado de coisas. A gente sabe que transtornos psiquiátricos contribuem com o suicídio, mas
suicídio é causado ou é determinado por um monte de coisas que não estão controladas, né? E a gente tem que lembrar que suicídio joga dados com a sorte, né? O paciente suicida não tem clareza de que ele quer morrer. Ele tem clareza de que ele quer se afastar da dor terrível que ele está sentindo. Mas não necessariamente morrer. Você é uma brilhante psiquiatra, você sabe bem disso. É aquela velha frase, né? Que o suicídio é uma solução permanente para um problema temporário. Usamos isso, né? Sim. Excelente. Bom, como filha da PUC Paraná, eu tenho certeza que a instituição foi altamente agraciada com o seu curso. Que bom. Obrigado. Bom, agora nós gostaríamos de saber um pouquinho sobre a sua relação com a Grécia. Com a Grécia? Bom, quando eu era criança, a primeira Grécia que eu conheci, um pouco pelos meus pais, mas os meus pais eram muito humildes. A minha mãe só tinha um curso primário, meu pai o curso ginasial, mas havia um orgulho dele. Orgulho em falar de mitologia, de filosofia, de democracia, do mundo das luzes, a Grécia clássica, né? Esse foi o primeiro contato que eu tive. Mas depois, e se você me permitir, eu escrevi um poema há alguns anos dizendo isso. A primeira Grécia que eu conheci foi a Grécia filosófica, do mundo das luzes, da mitologia. Mas a segunda Grécia foi uma Grécia de gente muito pobre, né? De gente de condições muito difíceis. Uma Grécia de guerras, de 400 anos do jugo otomano, né? Dos meus avós maternos morrerem de fome num campo de refugiados, né? De uma música muito dolorosa do rebético. E eu escrevi um poema há alguns anos que eu vou me permitir ler para você. O meu pai nasceu na Grécia, mas o meu pai não foi Sócrates, nem Platão, nem Homero. Aquilo já não era o mesmo. E eu, sem descender de Homero ou de Cavafis, nascido aqui, sem herança, sem milênio, sem uso, com doses apenas moderadas de depressão, nada tão romântico e intenso, rasguei demais, escrevi, poli, risquei, fiz o que fiz e o que pude fazer. Malfadada é a sorte do poeta sem berço e sem desgraça. O que eu quero dizer com isso é que a segunda Grécia que eu conheci na pele era uma Grécia dos refugiados, era uma Grécia melancólica, era uma Grécia muito triste. Por quase obrigação, cada país que eles migram, a primeira coisa que eles fazem é construir uma igrejinha e todo mundo vai lá. Meu pai ia de vez em quando, mas eu era ovelha negra, nunca fui. Então, eu tenho com a Grécia uma coisa que é, eu vou chamar isso daqui de banzo, né? Voltar uma parte de mim que eu não conheço, né? O Freud e o Otto Rank tem uma frase do conhecido desconhecido. Você sabe, né? O conhecido que a gente tem, mas que nesse conhecido há um desconhecido. Unheimlich, né? Que o alemão fala. A Grécia, para mim, sempre foi uma desconhecida conhecida, que me dava um banzo de voltar à terra onde eu nunca estive, né? Voltar a uma parte onde eu não conheço de mim. E aí, eu comecei a estudar poesia grega, José Paulo Paes o pai do meu amigo Francisco Petros ajudou o Zé Paulo Paes nas traduções. Comecei a ler Cavafis, Estiliano, Seferis, Elides, Gatsos, 2 prêmios Nobel. Recentemente eu pedi para Fernanda Lemos de Lima, professora, falar sobre Cavafis, né? Comecei a ler sobre Nikos Kazantzakis, Zorbo grego, A Última Tentação de Cristo. Comecei a ouvir música grega, então eu tinha uma fome de viver tudo que é grego sem conhecer a Grécia.
Aliás, eu adoro uma frase do Nikos Kazantzakis, que eu vou te falar em grego, você vai entender logo, né? Que ele diz: "Em pistevo tipota, refovame tipota, ime lefteros." Que quer dizer o seguinte: eu não me filio a nada, eu não tenho medo de nada. É por isso que eu sou livre. E aí, a primeira vez que eu fui à Grécia, eu cheguei com aquela coisa do o motorista de táxi não vai me enganar, né? Aí cheguei, entrei no táxi, falando grego, que eu aprendi com os meus pais. Faz isso, faz aquilo, vai para lá, vai para cá. E o cara me olhava, né? O cara me olhava, ele virou para mim e falou assim: você fala grego, mas você não é grego. O seu sotaque, as palavras que você está usando, tem mais de 50 anos que não se usam aqui na Grécia. Né? Então, eu aprendi um grego antigo. Em 2004, eu ajudei a fundar o Centro Cavafis de Cultura Grega, eu fui um dos fundadores. Comecei a dar aula de história da Grécia, algumas coisas, rebético, comecei a discutir alguns filmes da história da Grécia, né? Tempero da Vida, As Noivas, hoje virou o Areté. Em 2001, meu pai morreu. Em 2006, minha mãe morreu. E aí eu falei, eu preciso conhecer de onde eu venho. Em 2007 eu tirei uns meses sabáticos, meio embromation, e fui para a Grécia e comecei a estudar a cultura grega e de onde saiu o meu livro Matsako Moussaka. Né? Não era exatamente o que eu queria escrever, mas o meu amigo Alberto Diniz disse: escreve sobre judeus gregos. Eu não sou judeu, né? Mas acho que saiu muito bom com o fundo da história da Grécia. Então você vê aqui, ó, você vê essa bandeira, você vê. E eu escrevo aí que sou meio brasileiro, meio grego. Às vezes, quando os haters entram aí no meu Instagram, falam: volta para a Grécia. Os idiotas que nós vamos. Eu te falo depois um pouquinho. Então, é essa a minha ligação profunda com a Grécia. Maravilhosa descrição. Eu realmente fui surpreendida com essa descrição menos poética da Grécia, porque para mim Grécia era Acrópole, mitologia, e realmente, né, desconstruiu essa visão. Bom, falando em Grécia, né, e alusivamente a belíssima música que introduziu a live, você poderia falar um pouquinho mais sobre o rebético? Olha, rebético é um ritmo musical que eu comecei a estudar com muita dificuldade, porque a maioria dos livros são em grego. Comecei a estudar livros em grego, depois em inglês, francês. Eu descobri que tinha um congresso de musicólogos da Inglaterra, etc., sobre rebético na ilha de Hidra, né? Uma vez por ano. E lá fui eu. Né? E ninguém entendia por que tinha um psiquiatra lá. O cara não toca, não canta, não entende de música, não sabe absolutamente nada. Mas eu ia lá, anotava, escrevia, aí voltava para o Brasil, ouvia música. Rebético é uma música do Oriente, dos gregos do Oriente. Havia aproximadamente 1,5 milhão a 2 milhões de gregos na costa da Turquia. Quando o Kemal Atatürk expulsou os gregos da costa da Turquia, de Esmirne, de onde vieram os meus avós maternos, que acabaram morrendo de fome depois, esse pessoal que era extremamente sofisticado, que tinha uma música onde misturava ritmos armênios, gregos, turcos, foi para a Grécia, miseráveis. A Grécia já era um país miserável, com 8 milhões de pessoas. Chegaram mais 2 milhões de pessoas com uma mão na frente e outra atrás. E essas pessoas começaram a habitar os tequés, que eram umas bocadas de fumo, e começaram a cantar essas músicas dos refugiados, etc. Tem uma música que ninguém conhece como sendo grega, mas é aquela música do Pulp Fiction. Sou péssimo de música, você vê que quase me expulsaram lá da ilha de Hidra.
né? Aliás, recentemente, uma pessoa querida me mostrou a Ilha de Hidra, né? Que o Leonard Cohen passou um grande período lá na Ilha de Hidra. Mas essa música como é que chama esse filme? Pulp Fiction. É uma música grega dos anos 1914, é um rebético. Né? Então, eu comecei a estudar, eu gosto de música rebético. O rebético é uma música melancólica. Rebético é uma música que se dança sozinho. Quando meu pai morreu, você sabe que o grego não dança para o outro, o grego dança para si. Quando meu pai morreu, a dor terrível que eu tinha não passava, então eu fiquei na sala botando o rebético a noite toda e fiquei dançando para mim mesmo até que essa dor passasse. Então o rebético é uma música extremamente dolorosa, que tem coisas mais alegres depois, mas é uma música de um povo sofrido. E é uma música, alguém falou, lembra tango. Sim, uma das aulas de rebético que eu dei, é impressionante a proximidade do rebético com o tango, com o samba, com o fado, ou seja, nasceram no Porto, entre pessoas pobres, né? E depois foram ascendendo, né, na sociedade. Gosto muito e estudo ainda um pouquinho. Fantástico. Aprendi muito. E agora, né, indo para uma pergunta mais assim animada e polêmica, e a sua paixão pelo Santos? Uma paixão pelo Santos? Olha, quando eu era criança, eu nasci em 57, os anos 1960, o Santos tinha Pelé, Cláudio, um goleiro maravilhoso que morreu de câncer, Gilmar, Carlos Alberto, Clodoaldo, Pepe, Edu, quem sabe de futebol reverencia esses nomes, Zito, Coutinho, Toninho, Dorval. O Santos em 10 anos ganhou tudo, 23 títulos de tudo, né? E eu, como psiquiatra, só podia torcer para o Santos, porque o Santos é um time esquizofrênico. O Santos todo mundo chama do o peixe, o peixe. Você sabe qual é o símbolo do Santos? Uma baleia, que não é peixe, é mamífero. Né? Todo mundo bota camisas coloridas, o Santos é branco. O Santos é um time que desafia os grandes da capital, tanto que a imprensa da capital nem fala do Santos. Né? E o Santos é um time que vai além do óbvio. É por isso que o psiquiatra tem que torcer para o Santos. Porque o óbvio era o que todo mundo jogava, o não óbvio, o inédito, o espetacular, era Pelé, Coutinho, Neymar, Juari, Robinho, Diego, Ganso, que você não conhece. O inédito não é o que ninguém fez, mas é o inesperado. O Santos foi o único time do mundo que parou uma guerra. Tinha uma guerra, quando o Santos foi jogar na África, parou a guerra para ver Pelé. Eu já fui muito maluco, já fui com o Santos para Buenos Aires, já fui com o Santos para o Japão, assistir a final. Eu já fui assistir Santos e Guarani aqui no Pacaembu, era uma noite de 6 graus em São Paulo, só faltou acender uma fogueira. Eu costumo dizer que a gente troca de esposa, de namorada, mas a gente não troca de time de futebol. Me desculpe quem estiver ouvindo, mas time de futebol ninguém troca, não é verdade? Você conhece isso, não conhece? É Fantástico. isso. Muito bom. Excelente ter desconstruído essa imagem, né, do Santos associado a um peixe, porque realmente é uma descrição Uma equivocada. baleia, olha só que horror, né? Equivocada. Maravilhoso. Bom, aprendi muito, né? Esse foi um momento extremamente cultural. Bom, e agora mudando um pouquinho de assunto, como surgiu o nome da série Reflexões Psiquiátricas, sempre segundo de uma pergunta para quê? Bom, o que é reflexão?
reflexão significa meditar, significa se inclinar sobre si próprio, se olhar, pensar, se desnudar, sair do óbvio, voltar para si próprio, curvar-se sobre si. Eu acho, e aí essa é uma questão bem socrática, né? O Sócrates dizia que uma vida não pensada ou não examinada não vale a pena ser vivida. Ou seja, uma vida irrefletida é um vazio existencial. Filho não se troca também, é verdade. A vida requer uma avaliação constante. A vida exige da gente conhecer um projeto, né? E acho que o refletir começa aí. O para quê, né? Eu fiquei pensando, o porquê implica numa explicação imediata. Por que você fez isso? É uma causalidade, uma casualidade, o porquê. Mas o para quê te remete a uma outra coisa. O para quê te remete a como cada um de nós está escrevendo o seu futuro. Qual é o projeto de futuro que cada um de nós tem? Qual é o propósito? Então, para quê te joga e diz assim, o que você está querendo? O que você está construindo? E as reflexões psiquiátricas, muitas vezes, são as reflexões do psiquiatra. Porque eu aprendi muito com gente que é muito diferente de mim, com a Érica Hilton, o professor Felipe Loureiro, o Leonardo Tanusa, a Marcela. Eu vou lembrar um filósofo, acho que é lituano, Emmanuel Levinas, que ele diz o seguinte, o aspecto fundamental do homem é o encontro do outro, é a alteridade, é a capacidade de olhar para o outro e só através do olhar o outro é que você consegue construir você próprio. Então, eu acho que as reflexões do Eutaque psiquiatra se deram muito olhando o outro, aprendendo com o outro. Eu aprendi sobre nanismo, eu aprendi sobre os índios desse país, eu aprendi sobre coisas que não eram do meu universo. Eu aprendi ouvindo música, eu não sei nada de rock, aprendi com Auge aqui um pouquinho de rock, né? Aprendi com a bujanra, cada coisa bonita. Então, você sai da sua zona de conforto, você vai em direção ao outro e o outro te revela, te mostra pedaços de você e aí eu acho que você consegue depois voltar para si próprio e refletir. Maravilhoso. E todos nós admiramos a sua verve pelo conhecimento. É realmente admirável. Bom, acho que a maioria de nós aqui tem acompanhado a sua rotina de lives, que é, né, um tanto quanto intensa. De alguma maneira isso atrapalha a sua vida pessoal? Atrapalha a vida pessoal, assim, eu tenho dormido cada vez mais tarde porque eu tenho que continuar estudando psiquiatria, eu tenho que continuar estudando medicina e eu estudo a fundo tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou entrevistar. Eu tenho dormido muito pouco. Atrapalha um pouco porque eu tenho visto menos os meus amigos. A minha vida familiar, vamos ver agora se atrapalha, né? Agora é que eu vou ver se atrapalha. Tá ótimo. E seus pacientes comentam sobre as lives no consultório? Comentam. Muitos dos meus pacientes me dizem que assistem, que gostam, me desafiam. Muita gente pensa diferente de mim, o que é ótimo, quer dizer,
gente que tem um perfil conservador me propõe discutir. E veja, o Brasil precisa de um bom filósofo e de uma boa gente pensando no polo conservador. O que nós temos aí são fascistas. A gente precisa de gente de direita legal para dialogar. Então, muita gente discute, muita gente conversa comigo, alguns pró, alguns contra, mas eu, no começo, eu tinha muito medo de que alguns pacientes fossem embora, não aprovassem e dissessem que eu estava sendo popularesco. Só uma pessoa muito querida, que eu trato há quase 25 anos, um dia chegou para mim e falou assim, olha, eu não sei se eu posso continuar confiando em você como médico. Né? Porque você fala muito de política, você se expõe muito. E aí eu tive duas respostas. A primeira objetiva. Olha, é verdade, eu tenho feito algo além da minha vida profissional, médica, mas nesse período de pandemia eu escrevi 2 livros, eu tenho outros 2 no prelo, eu escrevi 5... Padre Seron, eu tenho aí no meu, na minha seleção musical, o hino do Internacional, por causa desse maravilhoso Padre Seron, que de vez em quando a gente conversa, né, padre? Mas eu continuei dando aula, publiquei 5 artigos científicos, continuei estudando. Então, do ponto de vista objetivo, o que eu faço não atrapalhou minha carreira médica. Mas a segunda resposta é uma resposta mais subjetiva. Será que o médico fora do consultório não tem direito a ser um ser humano? O médico fora do consultório não tem direito de ter opinião? De beber, de jantar, de pescar, de ir na Paulista protestar? O médico dentro do consultório, ele tem que ser médico profissional de saúde mental, né? Ele deve ser uma tábula rasa, uma tela de projeção. Né? Os valores não são seus, são do seu paciente. Mas fora, eu exijo de mim ser cidadão. Né? Eu exijo olhar para o outro. E talvez isso, eu disse, você tenha dificuldade de ver. Talvez a idealização do médico leve você a não aceitar o que eu estou fazendo. Mas acho que depois dessa conversa tudo deu certo, porque ele continuou sendo meu paciente, um paciente muito querido, e continuamos. Maravilha. Você lembra de alguma live que o emocionou às lágrimas? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma relação de lives. Olha, estava tentando ver se eu tinha alguma relação de lives, mas sim, eu me lembro, vamos ver se por aqui eu acho a minha relação de lives. Olha, o Cristóvão Tesa, no final da live, o filho dele, para quem ele escreveu O Filho Eterno, apareceu no final da live e nos emocionou a todos. A nossa querida, maravilhosa Rita Von Hunt, é claro que eu tenho vontade de chorar com os outros, mas não posso, né? A gente tem que dar uma de forte. Eu sempre me saio com, tá vendo? Não pode ver um psiquiatra que já sai chorando. Eu me saio um pouco com essa baboseira, né? Mas eu me emociono com todas, às vezes na hora, às vezes assistindo depois. Eu vejo todas as lives depois.
Eu sou muito perfeccionista, eu vejo que eu errei e me emociono muitas vezes a posteriori. Maravilhoso. Bom, nós sabemos, né, que algumas lives têm, né, algum objetivo subjacente, mas você costuma usar as lives em prol de algum ideal político ou como forma de conscientização social? Malvada você, hein? Né? Deixa eu tergiversar um pouco. A palavra política é derivada do grego políticos, que designa os cidadãos que vivem na polis. O que é polis? Polis é cidade, mas também num sentido mais abrangente, a sociedade, né? Então, o ser político é aquele que participa do bem-estar social, da opinião pessoal. Onde quer que haja duas ou mais pessoas, haverá necessidade de regras de convivência, de regras éticas, dos deveres comuns. Aí a política tem que se estabelecer como uma forma de limitar e de oferecer regras a esse conjunto, né? A política é o lugar do espaço comum, do espaço compartilhado, onde a gente se reúne, a gente respeita um ao outro, aí vem o termo grego filia, né? Confiança, amizade, para poder discutir. A origem da política remonta, então, à participação da comunidade, bem diferente do que a gente pensa dos políticos hoje, né? E bem diferente de quem diz, eu sou apolítico. Mal sabe que ser apolítico já é uma posição política, né? O filósofo Aristóteles definiu o ser humano como um zoon político, um animal político, ou seja, ele busca a comunidade, ele precisa viver na comunidade, ele precisa interagir. Mas diferente de outras sociedades que têm comunidades, abelhas, etc., ele é um zoon político, zoon, que fala. Ele é um ser político que fala, que discute. Ele discute o que é justo, o que é injusto, o que é útil, o que é inútil, o que é uma contingência, o que a gente precisa ter, o que a gente deve discutir a respeito da sociedade. Então, em certa medida, sim, as minhas lives têm sempre um olhar político, porque elas convidam as pessoas a trazer ideias para uma discussão democrática, para uma discussão de abrir horizontes. Se você me permite, eu sei que está tarde, mas o primeiro volume da Ilíada, lembrei agora, eu tenho várias Ilíadas que eu gosto muito, essa do Trajano, né? O primeiro volume da Ilíada, ela diz o seguinte: a ira de Aquiles, filho de Peleu, né? que vai brigar com Menelau. A história é a seguinte: Menelau, será que é Menelau ou Agamenon? Agora você me deixou meio maluquinho, né? Agamenon. Agamenon ofendeu Ulisses, né? Aquiles. Agamenon ofendeu Aquiles. E Aquiles, dentro de um momento da Ilíada, pré-filosófico, heróico, ele ia resolver feito um herói a questão. O que é o herói? Matar e morrer. Ele ia desembainhar a espada para atacar o Agamenon. A mãe dele, a deusa Tétis, botou a mão na mão dele e disse: não, a violência tem que ser substituída pela palavra. Né? Aí nasce a política. Quando a violência, quando o confronto tem que ser substituído pela palavra, pelo convencimento, né? Eu diria
diria que ética política, a possibilidade de caminhar junto, de discutir, não é o nosso Brasil de hoje, um Brasil miliciano, um Brasil de violência, um Brasil proto-fascista, né? Essa política que a Hannah Arendt diz, quando até figura e diz, não, a luta, a arma tem que ser substituída pelo convencimento, pela palavra. Acho que falta isso ao Brasil. Perfeito. Bom, eu gostaria de prosseguir, de fazer uma pergunta. Tem mais, assim, ó, cerca de 10 perguntas. Você gostaria de prosseguir? Não, é muito, né? As pessoas não vão aguentar. Vou aguentar. Eu vou, então, né, selecionar, né, uma ou duas perguntas para nós encerrarmos, então. Bom, a próxima pergunta é muito relacionada a essa, né? Se você já sofreu algum ataque ou ofensa pessoal devido a divergências de opiniões políticas durante as lives? Olha, eu podia dizer para você, quem me conhece a fundo, sabe, que eu acho que intelectualmente eu sou anos-luz mais lógico e ponderado do que afetivamente. Então, afetivamente, às vezes eu fico mal com algumas coisas, né? No começo eu lidava mal com isso, com os haters, né? Eu ficava triste, eu dizia, pô, mas eu estou buscando algo melhor. Eu respondia, né? Depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu não vou ficar tocando música para o urso dançar. Eu respondo e deixo ele quieto, porque o medíocre busca abrir uma discussão para aparecer. Eu não sou um homem de 3 hemisférios, mas naquele momento, através dos meus convidados, eu estou trazendo a luz. E a luz chama moscas. As moscas querem ficar perto da luz, né? Então, eu fiquei melhor quando pensei nisso. Uma vez, um cara disse assim, você é médico ou é comentarista da Globo? Eu não sei se ele estava me elogiando, se eu tenho cara de William Bonner, certamente não, né? Mas talvez o conceito de médico dele seja o conceito antigo da invisibilidade, né? O médico brigar e falar e lutar pela saúde é um conceito novo para muita gente, né? Muita gente me ofende, Deus, esquerdopata. Você já ouviu esse termo, né? Esquerdopata. Vai para Cuba. Se me der a passagem, eu até vou, viu? Já fui 4 vezes a Cuba dar aula. Adoro ir para Cuba, né? Adoro as praias, adoro a história. Gosto muito de Cuba. Deixa eu pegar aqui uma lista. Aí o cara pega e escreve para mim. E o Lula? Eu falo assim, não, peraí, meu amigo. Você é tão limitado que você é binário. Porque o cara, quando eu falo mal do nefasto, aí ele vem, e o Lula? Ele é binário. Ele não consegue sair da caixinha, né? Eu já ouvi ofensas em grego, já ouvi de tudo. Eu vou lembrar de uma frase do Dom Helder Câmara. Ele diz assim, quando eu dava comida aos pobres, eu era santo. Quando eu perguntava por que eles são pobres, eu era chamado de comunista. Então, quando eu falo nas minhas lives sobre política, aí a coisa pega. É melhor eu falar de música, melhor falar de qualquer coisa, mas eu vou continuar falando, apesar disso. Maravilha. Bom, estamos nos encaminhando para o final. Você cogita a ideia de seguir carreira como entrevistador nas mídias regulares, como programas de rádio e televisão? Uma vez até comentei que eu, pessoalmente, lhe acho o sucessor natural de Jô Soares. Então, mas eu estou pesando uns 100 quilos a menos, hein? Claro, olha lá. Claro. Olha, eu quero continuar sendo médico. Eu fui convidado a ingressar em 2 partidos políticos.
Mas acho que se eu ingressar num partido político, eu não vou ter, não vou continuar sendo livre pensador, porque eu vou ter que obedecer alguns dogmas. Fazer um programa de rádio ou de televisão, não sei. Acho que eu quero continuar sendo médico e poder expressar as minhas opiniões de maneira mais livre. E você pretende continuar com a série Reflexões Psiquiátricas, mesmo que a pandemia seja adequadamente controlada? Pretendo. Isso aqui é uma cachaça. Tomei gosto pela coisa e acho que sempre haverá a possibilidade da gente falar de cultura, de literatura. E eu me considero um ser político, como disse para você. A cadela do autoritarismo está sempre prenhe, né? Então, a gente tem que sempre vigiar, tem que sempre falar, a gente precisa estar o tempo todo alerta para defender a cultura e a ciência. Perfeito. Bom, e agora, a última pergunta. Qual o seu prognóstico para 2022 e que mensagem gostaria de deixar para os seus amigos, fãs e seguidores? Olha, o prognóstico para 2022 do Santos é péssimo. O Santos não tem dinheiro, não tem elenco. E o do Brasil é pior, né? Nós estamos com desemprego maciço, voltamos a falar um termo que era abandonado, carestia, né? Milhões de pessoas têm insegurança alimentar. Este governo está transformando as relações de trabalho em relações onde não há mais possibilidade de qualquer amparo ao trabalhador. Nós estamos vendo a uberização do trabalho, né? E eu acho que nós deveremos resistir até outubro. Em outubro, eu acho que a gente precisa dar conta disso. E recentemente eu tive uma discussão política onde eu acho que não é hora do narcisismo das pequenas diferenças. Não, mas eu penso a vírgula do proletariado aqui. Não, mas eu penso qualquer coisa assim. Meu amigo, nesse momento, você tem que pensar pela democracia. Então, nesse momento, nós temos que ter uma frente ampla. E essa frente ampla já está se desenhando, já tem um candidato dessa frente ampla. Nós temos que, nesse momento, pensar em derrotar o bolsonarismo. Para os meus amigos, eu vou dizer para vocês que eu odeio os indiferentes, né? Os isentões. Viver é tomar partido, como o Gramsci falava, né? É tomar partido contra a fome, contra a injustiça social, contra a pobreza, contra a exploração do homem pelo homem, contra o genocídio das minorias. Há um tempo atrás eu dei uma palestra na União Brasileira de Escritores e a gente falava de luto. E eu vou lembrar do Viktor Frankl, que ele falava das situações limite. Temos que chorar o luto das pessoas, temos que respeitar as pessoas, temos que louvar as pessoas, temos que acolher as famílias, mas o luto tem que dar origem não a uma atitude masturbatória. O luto tem que dar origem a um grito. E o grito tem que dar origem à revolta. Por fim, que eu estou enrolando muito você, eu vou lembrar a frase de um rabino famoso chamado Hillel. Ele diz assim: se eu não for por mim, quem o será? Portanto, cuide-se. Mas se eu for só por mim, o que será? Ou seja, olhe para o outro. Tenha o outro como um objetivo de vida. Tenha o outro como alguém que precisa de você. Olhe para o outro. Saia do seu egoísmo. E aí ele diz: se não agora, quando?
este é o momento. Este é o momento da gente olhar para esse país e tentar intervir, tentar resistir. Muita gente está falando, a resistência é a necessidade que nós temos nesse momento até conseguirmos chegar em outubro. Espero que até outubro. E agradecer a vocês. Hoje, eu sei que quem está aí está ouvindo alguém que não tem muito interesse de ouvir, mas agradecer a vocês por estarem assistindo Reflexões Psiquiátricas. E, repito, esse programa está muito legal pelas pessoas que vêm falar para vocês. Nisso, acho que eu tenho esse mérito de conhecer gente boa. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado por compartilhar conosco esse imensurável cabedal de conhecimento e também de convidar as pessoas a fazer o mesmo. E, mais uma vez, expressamos a nossa admiração por você, que é realmente a personificação do Magis, uma excelência acadêmica e humana. Muito obrigada. Tá bom. Eu vou salvar a live, né? Você está me entrevistando, mas eu tenho que salvar a live, não é isso? Isso mesmo. Beijo. Tchau, tchau.